Vamos lá, vamos começar então? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Deixa eu correr aqui para gravar, né? Esqueci. Ó, amor, tô usando o iPhone, ó, Marcão. Amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos estar aqui mais um domingo para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra e nos preparar, Jesus, para poder responder quanto à razão da nossa fé. Que Teu Espírito Santo conduz aqui os trabalhos, dê esclarecimento sobre todas as coisas, tudo que for dito aqui seja direcionado, guiado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que eu atrapalhe aqui o ensino da Tua Palavra e que a Tua Palavra possa ficar guardada em nossos corações. É no Teu santo nome, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Adventismo. E o Adventismo ele tem uma história um pouco curiosa. Não sei se você já viu alguma coisa sobre as origens, como começou, o que vem acontecendo de lá para cá, tá? E a gente vai fazer um panorama, fazer um overview. No primeiro momento, a ideia não é entrar muito tecnicamente na vila do detalhe, são muitos personagens, são muitos pontos na história, são várias questões teológicas, tem 300.000 escritos de Ellen G. White, tá? É um assunto assim bem extenso. E aí, caso alguém já tenha dado uma pesquisada, tem algumas questões de, como é que eu posso dizer, escândalos da igreja adventista, assim como tem de outras igrejas, inclusive, principalmente evangélicas, né? Então aqui eu vou me limitar às questões teológicas e históricas, ok? Então vamos lá. Nós vamos passar aqui falando do milenismo até chegar ao adventismo, tá? Vale dizer que eu vou trabalhar, dividir isso aqui em dois subtemas, tá? Um que é uma família de fés com raízes na expectativa do advento e outros são as raízes doutrinárias da igreja adventista do sétimo dia. Lembrando, não existe só a igreja adventista do sétimo dia. Tem outras igrejas adventistas e tinham outras igrejas que eram chamadas antigamente de sabatinas, que guardavam o sábado, tá? Bom, E as sabatistas? Sabatistas ou sabatinas? Agora você me pegou. É sabatista. Mas são igrejas que guardam ali o sábado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre só fazer um overview, né? Relembrar ali quais são as características de uma seita, qual é o objetivo da nossa aula hoje, a igreja adventista do sétimo dia, as origens históricas, né? Que vai do milenismo ao adventismo, os pioneiros do adventismo, convicções doutrinárias e refutações bíblicas e as considerações finais. Tá? Qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, não entendeu, não ficou claro, se eu falo muito rápido, fique à vontade, pode me interromper. Bom, o que caracteriza uma seita, o Henrique já tinha falado isso aqui na última aula, né? Autoridades externas à Bíblia, ou seja, não é só a Bíblia, né? Vai ter uma outra pessoa, uma outra autoridade, uma outra influência, uma liderança que vai ter um poder, que vai ter uma autonomia que sobrepõe ou que complementa a Bíblia, tá? Isso caracteriza uma seita. Eu vou dar uma geral em todos os itens, não significa que a adventista esteja em todos esses itens. Ela vai se enquadrar ali em alguns, tá? Diminuição da pessoa de Cristo, né? Então, por exemplo, no caso da adventista, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Então a obra de Cristo ela se torna não suficiente. Além disso, tem a questão do juízo investigativo, né? Jesus está lá fazendo uma checagem num monte de documento do livro da vida lá para saber quem pode e quem não pode. Só quando ele cumprir tudo isso é que a gente pode de fato ir para o céu, né? Isso também torna a obra dele ali inválida, tá? Mas a gente vai discutir isso mais à frente. A salvação é condicionada às obras, no caso da adventista em específico, tem essa questão da guarda do sábado, tá? O controle e exclusivismo. O que nós entendemos? Dentro do contexto cristão, tem-se uma base que a partir disso a gente define, a gente entende, a gente avalia que aquela igreja é uma igreja cristã. Se uma determinada denominação ela começa a fugir dessa base, a igreja cristã considera que essa igreja ela é uma igreja herética, ela é uma seita porque ela foge dos princípios básicos do cristianismo, tá? Então, por exemplo, a gente acredita na Trindade, a gente acredita na salvação pela fé através da morte de Jesus, né? Na Adventista você tem algumas questões a mais. A morte de Jesus acaba não sendo ali o suficiente para a salvação,
Detalhe, o próprio Henrique acho que comentou aqui na última aula também, se não me engano, a presbiteriana, ela batiza criança. E a nossa não batiza. Mas isso não fere nenhum princípio base. Nós temos pontos de vista teológicos diferentes, mas a base ela é a mesma, tá? Então, nós não acreditamos que só a igreja cristã da família é que é a igreja dos últimos tempos e que só quem está nessa igreja que será salvo. Nós acreditamos que as pessoas vão ser salvas na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, entre outras, tá? Não estou falando esse grupo, não significa que fica limitado a eles, tá? É só a título aqui de exemplo. E eles acreditam que eles são os últimos representantes de Deus na Terra, tem eles e o resto, né? Todo o resto ali não chegou nesse nível, não tem relacionamento com Deus, depende deles. E se não for através deles, as coisas não acontecem, né? Então é uma característica também de uma seita. E por último, tem uma identidade distorcida. Eles não negam os pontos do cristianismo, mas eles acabam distorcendo um pouco. E aí, só fazendo um comentário, eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 10 anos, tinha um grupo de rock que morava perto da minha casa. Era um pessoal que morava lá perto que tinha uma banda de rock. E eu sempre vi eles ensaiando, né? E ok. Aí um dia eu passei e eles estavam cantando Deus está. Eu falei, nossa, e era rock tipo rock pesado, né? Mas na verdade, aí eu parei e fiquei olhando. O que eles estavam combinando? Eles estavam usando um louvor para atrair as pessoas e depois entrar no rock. Era uma estratégia, né? Então, às vezes, uma seita, ela vai pegar alguns princípios, alguns valores e ela vai dar uma contorcida, uma ajustada, né? Tem uma frase que vocês devem conhecer que diz que números não mentem, mas mentirosos. Números não mentem, mas mentirosos usam números. Tá? Uma boa mentira, para ela poder se passar por verdade, ela tem que ter elementos de verdade. Nenhuma mentira que é literalmente, totalmente mentira, ela vai conseguir passar. Para você conseguir fazer com que uma mentira ela flua, você precisa trazer elementos de verdade para ela. E às vezes algumas seitas elas conseguem fazer isso. Tranquilo até aqui? Sim. Bom, então, rapidinho, para essa uma seita, não precisa ser todos. Não. Mas se você tiver um já não é mais seita. Já é seita, aliás. Já é uma seita, né? Mas, por exemplo, os católicos, eles não entendem que a Bíblia é suficiente. Precisa do Papa e da tradição. Isso já é considerado uma seita? Para a igreja evangélica, protestante, a igreja católica é uma seita. E para a igreja católica, nós somos a primeira seita. Os protestantes, né, que vieram da reforma, foram os primeiros a destoar dos ensinos daquela religião, daquela doutrina. Tá? Bom, nós vamos entender um pouco melhor quem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Não sei se vocês estão acostumados aqui com a sigla, tá? Quais são as suas origens históricas e, a partir da Bíblia Sagrada, analisar as doutrinas em comparação com o cristianismo histórico, que é o que a gente acredita, tá? E nós vamos desconstruir questões, impressões equivocadas quanto a, isso aqui eu preciso ler que está difícil, cristocentricidade desta igreja, tá? A igreja cristã, por que ela se chama cristã? Porque ela deriva de Cristo. Então tudo que a gente acredita, Jesus está no centro, tá? Então a gente vai abordar aqui alguns temas para poder fazer um entendimento melhor sobre isso. Bom, para começar, quem é a igreja adventista? Antes de mais nada, a gente está aqui para debater ideias de instituições. A gente não está aqui para debater pessoas, tá? Então o que a gente vai falar é sobre uma instituição e sobre a forma como ela enxerga e interpreta as escrituras. A ideia não é pegar, por exemplo, a Rebeca, ela é adventista. Eu não estou vindo aqui para confrontar a Rebeca, para ofender, para agredir. A gente está no campo aqui do debate das ideias, mas na ótica de olhar para a instituição e para aquilo que ela apregoa, tá? Não para ir para briga aqui com as pessoas, tá bom? Sempre de forma muito respeitosa. Pontos em comum. Eles reconhecem as doutrinas centrais, como Trindade, a divindade de Cristo, o nascimento original e a morte expiatória e a ressurreição. Mas eles complementam com algumas coisas adicionais, tá? Então, ali são pontos que nós temos em comum. Há uma tentativa de aproximação da igreja evangélica, tá?
teve uma parte dos materiais que eu consultei, e esse eu não trouxe aqui, tá? Diz que eles têm um livro específico de como evangelizar evangélicos. Tá? Tem o livro do discípulo e o livro do discipulador, se eu não me engano é isso. Tá? Então tem uma certa aproximação com a igreja evangélica, até para ter essa roupagem ali que parece que é a mesma coisa, né? E eles são muito bons no que eles fazem, isso a gente não pode negar. Então, tem as mídias, eles têm os programas de televisão, tem a consultoria que o Rodrigo Silva prestou, não sei se presta ainda para as produções da Record. Então, assim, eles estão na mídia, eles estão em evidência, e o trabalho que eles fazem, assim, de longe, é impecável do ponto de vista técnico. Tem até um acampamento para emagrecer que eles fazem. É um negócio meio bizarro, que a pessoa fica lá por dias. Eu sei que eles têm uma pegada muito forte com essa questão de saúde, alimentação, aí tem as visões de Ellen White que fala sobre café, tem a questão da carne de porco, um pouco mais pesado ali na parte ali de Êxodo Levíticos, tá? E o Rodrigo Silva acho que é o principal nome, né, do Brasil. Aí depende do contexto, aí dá para dar uma navegada. Teologicamente, e que ficou popular ultimamente sim, mas tem outros expoentes aí no grupo deles, principalmente os músicos, que às vezes passam batido. O Leonardo Gonçalves, Prisma, Arnaldo do Rei. O Prisma também? Prisma, tem os irmãos lá, né? Os Arrais. Os Arrais. Ah, que tristeza. Ah, eles são, cara. São os adventistas. Eles têm um conservatório de música que é muito bom, produz muita gente boa. Tá? E às vezes nas letras, né, se eu não me engano, eu não lembro o nome da música, mas tem a música do Leonardo Gonçalves, então assim, acorde a luz que dorme no Senhor, é uma das teologias que eles pregam, que a igreja evangélica vai na contramão, que é sobre o som da alma. Então, aos poucos isso vai se disseminando. Nossa, nós vamos ter educado aqui dentro. E agora? O que mais? Então, esses grupos, né, tanto a parte da mídia quanto a questão musical, as escolas, a área da saúde, a área da alimentação, eles têm muita coisa que tecnicamente é bom. Né? Então, quanto isso a gente não tem o que falar. Só que aos poucos, em tudo isso, vai um pouquinho dessa sementinha da visão do adventismo. Tá? Aí a gente precisa ficar atento e fazer ali um filtro do que convém, o que não convém, o que cabe, o que não cabe. Tudo bem até aqui? Aspectos positivos, destaques para programas de saúde, hospitais, escolas e cuidados com os necessitados, tá? É mais um ponto aí que eles se destacam bem, a qualidade de ensino deles nas escolas, faculdades, saúde é muito boa. Tá? Lembrando que a gente está discutindo questões teológicas, a gente não está desmerecendo a organização, muito menos as pessoas, tá? O que eles são fortes, né? Educação, colégio, universidade, tem a Unasp, não sei se vocês já ouviram falar. Tá? É muito grande. Tem um monte de lugar no interior que você está passando no meio do mato, de repente aparece um prédio bonito, organizado, muitas vezes é da adventista. Tá? As mídias, eles têm canal de rádio, televisão, a produção de material deles, didático, é muito boa também, a qualidade técnica. Tá? Os grupos musicais, né? Eu já citei ali atrás, tá? E a parte ali de saúde. Bom, agora que a gente já deu um overview, alguém aqui não conhecia a igreja adventista, nunca ouviu falar nada, não sabia da parte musical, escolar, saúde, não sabia? Não, conheço. Então, beleza, tá? Agora a gente vai passar um pouquinho aqui sobre as origens históricas, da onde veio, como surgiu, como que nós chegamos até aqui, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho do millerismo, tá? Que é o começo de tudo, tá? Origens históricas, millerismo. Essa imagem que eu coloquei aqui, isso aqui se você procurar você acha lá no YouTube, é um filme chamado Filme Oficial da História da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como tudo começou. Tá? É um filme que está publicado, está gratuito lá no YouTube, e eles contam a história da Igreja Adventista, como começou. Tá? Eu li bastante material, mas esse filme específico eu não assisti. Tá? Mas, pelo que eu vi nas anotações, nos comentários, eles trazem boa parte do que eu estou trabalhando aqui para vocês também. Tá? O millerismo é uma família de fés com raiz na expectativa do advento. O que é o bendito do advento? Tinha um grupo de pessoas que tinha uma necessidade, tinha um anseio de descobrir quando Deus ia voltar.
Quando que será a volta de Cristo? Quando que será a volta de Cristo? Né? Mesmo Jesus tendo respondido para as pessoas, né, que só o Pai sabia essa data, tinham pessoas ainda querendo estudar isso. E aí é quando a gente desponta ali, William Miller, tá? Com a profecia dos 2.300 dias. Tá? Eu vou fazer um panorama aqui bem rápido por cima. Tá? Teve um momento por volta do século XIX, acho que o Marcelo comentou isso na primeira aula, tá? Que estava acontecendo ali o segundo grande avivamento. Tá? E dentro desse período, vários movimentos de avivamento estavam acontecendo nos Estados Unidos. E aí, esse William Miller, que às vezes ele é chamado também de Guilherme Miller, quando faz a tradução para o português lá, a Adventista coloca às vezes ele como Guilherme Miller, tá? Ele surge nessa época, tá? Quem que é William Miller, tá? Ele era um fazendeiro, era um pregador, era um pastor de uma igreja, de uma igreja batista, tá? E ele desenvolveu esse movimento com base em algumas profecias bíblicas, principalmente no livro de Daniel, tá? A profecia de Daniel ali 8:14, que diz que após 2.300 tardes, dias e manhãs e tardes, o Senhor iria fazer a purificação do santuário. E aí ele entendeu que com base nisso dava para se calcular em quanto tempo Jesus ia voltar. Isso era por volta de 1818, se eu não me engano. E como Jesus ia voltar em 1844, tinha um tempo curto para poder proclamar essa mensagem. Tá? É assim que começa essa situação, com o William Miller. Tá? Ele interpreta a profecia de Daniel sobre a segunda vinda de Cristo, e ele calcula que isso vai acontecer ali por volta do ano de 1847 e 1844. Detalhe, cadê o livro que eu estava? Não foi combinado, mas cabe dizer. Não sei se vocês sabem, vocês devem saber, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem um período de cerca de 400 anos de silêncio profético. Não significa que Deus não estava trabalhando nesta época. Então o que acontece? Parte do cálculo dele está num período antes do nascimento de Jesus, ou seja, nós estamos no calendário que conta a partir do nascimento de Cristo, né? Ele está pegando um período antes, por isso que não seria em 2300, era em 1800, porque isso está acontecendo em 470 a.C., é quando tem essa profecia. Tranquilo até aqui ou ficou confuso? Beleza? Há quem diga que no período interbíblico teve uma situação que aconteceu, quando eu não lembro quem, que assumiu o lugar de Alexandre o Grande, que culto da região. Ele foi lá no templo e sacrificou ali um porco. Tá? Há uma linha teológica que diz, aí eu não me aprofundei, que é esse momento que acontece a purificação, depois disso. Aí envolve os macabeus, tem revolta. Acho que foi Cícero. Tem toda uma questão, aqui na minha época eu não lembro, tá? Bom, seguidores de Miller, a mensagem de Miller foi muito poderosa e ela foi muito assertiva. E ele conseguiu atrair para aquilo que ele estava pregando seguidores de diversas igrejas daquele momento. Pessoas da Batista, pessoas da Metodista, de igrejas congregacionais, gente de tudo quanto era lugar. Começaram a acreditar naquilo que Miller estava pregando em relação à volta de Cristo. Nesse momento aqui, eu queria fazer um parênteses com vocês. O que aconteceu em 80, aqui a partir de 1818 mais ou menos, tá? De certa forma, ainda pode acontecer e acontece hoje. Às vezes você vai numa determinada igreja, que eles têm alguma inovação, alguma novidade, alguma revelação e começam a pregar uma doutrina diferente do que está na Bíblia. Quem é que já é um pouquinho mais velho, não sei se pegou na década de 90, época do dente de ouro. Ah, eu peguei. G12. Já é bem mais recente. Mais pra cá, né? Então assim... Dente de ouro. O pessoal ia pro culto e de repente pessoa que aparecia Deus um dá dente os de ouro. Dente de ouro. Ou então pó de A ouro minha nas sogra uma mãos. vez apareceu na casa dela, falando pro marido dela, pro meu sogro, olha, meus dentes de ouro que Deus deu, que eu tanto pedi, porque na época era quem tinha dente de ouro, né? Era assim, mais
evoluir, né? Aí ele falou, pelo amor de Deus, gastei mó grana no dentista com esses dentes de ouro e você me fala que foi Deus que te deu na igreja. Eu lembro que ela tinha pouco tempo de casado, estava escutando aquelas coisas, sabe? E aí o que acontece? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, nos dias de hoje, pensa o seguinte: os objetivos é desviar o cristão do relacionamento com Deus. O método pode ter mudado, o meio, de qual forma a gente vai fazer, isso também muda, mas o objetivo não. Então nós precisamos estar atentos ao que nós ouvimos, ao que nós estudamos, né? Se nós estamos lendo a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia, você não tem com o que comparar, né? Qualquer evento de doutrina leva você embora, tá? Então é importante que nos dias de hoje, não olha só para trás, a gente tem que olhar para o passado para saber como se comportar agora também. A gente não vive no passado, mas a gente aprende com os erros do passado para não errar aqui de novo, né? E eventualmente, alguns de vocês aqui podem estar ouvindo algum programa de rádio, de TV ou um pregador na internet que está falando uma coisa que não é bíblica, né? Isso aí pode trazer problemas diversos. É a cadeira. Aqui, ó. Tem. Desculpa, a gente fechou aqui minha tela, peraí. Um segundo. Vou apertar o que sem querer, fechou. Nós estamos, né? Então a gente precisa ficar atento para o que a gente está fazendo. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu tenho uma coisa que eu pratico já tem alguns anos e eu tenho ensinado o Gabriel, meu filho, tem 9 anos, a mesma coisa. Quando eu estou estudando com ele, eu faço ele justificar a alternativa certa da resposta dele, mas também por que as outras são erradas. Então não basta ele acertar, olha, a alternativa correta é a C. Eu quero que ele me justifique por que não é a A, por que não é a B e por que não é a D. Então, às vezes, para a gente aprender o que é certo, a gente precisa estudar e entender o que é errado. E estudando e entendendo o que é errado, a gente aprende o que é certo. Então, a gente faz um estudo aí, um conhecimento de mão dupla. Ok? Continuando. O advento, tá? O Emílio calculou que Jesus iria voltar no dia 21 de março de 1843. Foi o primeiro. Não aconteceu. Mas ele falou, já tinha avisado para ele ter um erro de cálculo, um pouco para mais, para menos, uma margem de erro, são palavras minhas, ele não usou essa terminologia, né? E vários adeptos continuaram a se filiar a esse movimento. Um desses adeptos foi Samuel Senfield, não sei se está certo, Snow, tá? Que ele foi ordenado como ministro em dezembro de 83. E aí eles estavam esperando acontecer esse advento, que seria a volta de Cristo, em 21 de março de 84, tá? Que também não ocorreu. Com isso, né, foi chamado ali, algumas pessoas chamavam isso da decepção da primavera, porque não aconteceu. Mas as pessoas continuaram estudando. E aí quando chega em agosto, tá? Esse senhor aqui, Samuel Snow, o que ele faz? Ele cria um jornal e defende uma teoria. E ele fez o quê? Ele estudou as festas judaicas e distribuiu no templo as ações de Jesus dentro das festas judaicas. E se você considerar as festas judaicas, porque ele segue lá o ano lunar, tem uma variação, não é uma data fixa. A purificação do templo aconteceria no Yom Kippur, que seria em outubro desse ano. Então ele recalcula, dizendo que o dia do advento seria no dia 22 de agosto, seria no dia 22 de outubro de 1844. Isso ele publicou em 22 de agosto de 84. Ele lançou um jornal com esse título e nesse jornal ele detalhou como que ele chegou nessa conclusão, tá? Então esse é um ator, é um personagem relevante nesse momento da história. Nós estamos falando de milenismo, não ainda de adventismo. Que eu ia perguntar, que momento que ele vai colocar as coisas de, tipo, sábado, chegaremos lá, tá? Então, a purificação do santuário chegaria lá por dia 22.
Aí o que aconteceu? Assim como Miller, Slow acreditava que a purificação dos santuários seria realizada na segunda vinda de Cristo. Esse é o advento, tá? Em 22 de outubro, o retorno de Jesus não aconteceu, tá? E aí, esse evento acabou ficando marcado, ficou sendo conhecido como um grande desapontamento. A partir daqui, muitas pessoas se decepcionaram, voltaram para suas igrejas de origem, teve pessoas que se desviaram, teve pessoas que continuaram brigando, lutando, mantendo essa ideia, tá? Miller ficou uns dias calados e depois ele assumiu que ele admitiu que ele errou, tinha entendido errado, não era aquilo, e vida que segue. Muitos seguidores abandonaram o movimento e retornaram para suas igrejas de origem, tá? Isso com base no segundo cálculo, que é do Samuel Snow. Aí o que vai acontecer agora? Fragmentação. O milenismo se fragmentou. Eita, desculpa, gente. Tecnologia não está me ajudando hoje, não. O milenismo ele se fragmentou. E aí, desses grupos remanescentes ali que sobraram, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a estudar a Bíblia para entender o que tinha acontecido. E aí, lembra que eu falei para vocês que o contexto que isso acontece no século XIX era do quê? De um grande avivamento. Tinha um fervor que estava varrendo os Estados Unidos nessa época. E aí o que acontece? Dos grupos remanescentes, alguns desses mileritas, né, concluíram que a data 22/10 estava correta. Essa é a data. Mas a interpretação do evento na profecia estava equivocada, pois o santuário purificado naquela ocasião foi o celestial e não o terreno. Então Jesus voltou nas regiões celestiais. Isso não foi fisicamente aqui na Terra. Eu estou repassando para vocês o que eles acreditam. Eu não estou ensinando isso. Não é verdade, não é o que nós acreditamos. Ok? Segundo essa interpretação, Cristo passou do lugar santo para o santíssimo lugar no santuário celestial, onde desde então atuou como intercessor e juiz de todos os seres humanos. Tá? Mas aí já era seita? Já é seita já desde o comecinho. Mas ele virou seita a partir do momento então que ele fala que vai vir um dia. É que o milerismo já era uma seita. Depois do milerismo veio o adventismo. Não, beleza, mas o que o milerismo, tirando essa questão de tipo dia, advento, trouxe como uma seita? Naqueles pontos que você trouxe no começo. Do começo? É. Até então ele só estava querendo trazer uma coisa que o próprio Cristo disse que ninguém saberia a data. Já começou errado. Aí ele já começa errado. O ponto de partida dele está errado. Tem até aquele negócio do fiel dos últimos tempos, mais ou menos, né? Porque eles começam a achar que eles têm essa E quem não tiver com eles, quem não tiver ali. Ah, isso já é. E aí, assim, né, tem coisas aí, né, que eu falei que ia fazer um overview bem panorâmico, mas as pessoas que estavam se aderindo ao movimento estavam parando de trabalhar, estavam vendendo tudo. Nossa. E aí tinham cidades ali que tinham uma economia baseada na agricultura. Você imagina as pessoas não trabalhando, não produzindo. Isso gerava problemas em outras esferas e numa amplitude um pouco maior, né? Então ele falava se não fosse daquele grupo não ia pro céu, é isso? Ele já falava isso, o Miller. Quem não acreditasse naquilo não iria. Tá, entendi. Então, antes disso, eles achavam que Jesus ainda não era intercessor, por exemplo? Tipo, foi só depois do advento que ele se tornou isso? É que essa questão da intercessão, Jesus era e continua sendo e para nós também. A questão é só o como. Dentro dessa interpretação, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, Jesus estava, lembra do tabernáculo? Deixa eu avançar aqui, eu já respondo, só para ficar mais fácil, tá? Bom, essas denominações, uma série de igrejas, uma série de denominações, eu não trouxe aqui para não ficar exaustivo, mas tem várias igrejas adventistas, não só do sétimo dia, tá? Então essas denominações são agrupadas sob o guarda-chuva do adventismo, tá? Que tem como principal crença a iminência do advento, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E aí cada um tem uma linha diferente. Aconteceu, não aconteceu, depois você morre, sua alma morre, você vai ficar... No mesmo período, tem uma linha deles que diz o seguinte: o período que você ficou aqui negando a Deus, sei lá, eu morri com 50 anos e estava negando a Deus durante 50 anos, é o período que eu vou ficar lá sendo castigado no inferno. Para outros eu já vou para lá e morro, sabe? Aí tem muitas variações, aí eu não trouxe
esse nível de detalhe aqui para a aula, tá? Mas não é só Adventista do sétimo dia. William Miller, ele não originou a Igreja Adventista, ele não fundou, tá? Os fundadores do Adventismo, da Adventista dos sétimo dias, nasceram aqui, colheram, beberam dessa fonte, tá? Inclusive, ele continuou a guardar no domingo. Guardar que era uma questão de prática, não como dia santo que não pode fazer nada, tá? O movimento millerista, criado por Miller, foi o berço do movimento adventista, tá? A partir de agora, a gente vai sair do millerismo e agora a gente começa a entrar no adventismo. A gente vai entender aonde que entrou o sábado, como é que se formou algumas outras coisas, tá? Aí eu vou responder a sua pergunta sobre a questão de Jesus ser ou não ser ali o nosso intercessor, tá? O Adventismo, raízes e doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia. Essa foto eu peguei no site deles. Na própria documentação institucional da Adventista tem muita coisa. Isso era um filme, gente. Tem noção que eu fazer um filme? Acho que é 2 horas e pouco esse filme, para falar a história deles. E não um filme tipo, sabe, um negócio assim, tosco. É uma produção, tá? De novo. Bom, a Igreja Adventista do sétimo dia. Adventista vem por causa do advento, e sétimo dia porque, em algum momento da história, que eu vou passar aqui para vocês, eles entenderam que era muito, mas muito importante guardar o sábado. Inclusive, para os adventistas, isso é condição para a salvação. Aí entra uma outra heresia. O sacrifício de Cristo ele não é o suficiente se você não guardar a do sábado. Tá? Hiram Edson e o juiz investigativo. Esse era um amigo pessoal de William Miller. Tá? No dia depois da grande decepção, tá? Ele estava passeando num campo que ele tinha e lembra o contexto histórico, estava tendo um mover de avivamento. Então o que você mais ia ouvir nessa época era alguém falando que teve uma visão e que viu anjos, que Deus disse, que Deus falou. Esse é o momento que estava sendo vivido. Então ele disse que estava passando por um campo e ele teve uma visão. No que ele teve essa visão, ele viu que o que estava na profecia aconteceu. Só que Jesus ele saiu do santo lugar e foi para o santíssimo lugar, o Santo dos Santos. E lá ele estava com o livro da vida, analisando, investigando, por isso daí o termo juiz investigativo, a vida de todas as pessoas que estavam com o nome no livro da vida. Tá? Então Jesus está de castigo ali, fazendo uma checagem na ficha, na capivara de todo mundo para saber se a gente vai poder ou não seguir. Tá? Se você acessar os sites da Adventista Institucional, você vai achar isso aqui lá. É uma coisa que a gente teve que pesquisar no oculto, no obscuro. Faz parte da história deles. Tá? Bom, teve uma visão que revelou Cristo entrando no Santíssimo do Santuário Celestial em 22 de outubro de 34, iniciando a obra divina, o Advento. Estudos bíblicos e publicações. Ele, com mais esse Crossier e Ram, estudaram a Bíblia e publicaram descobertas no jornal Day Down, explorando parábolas e a cronologia bíblica. Tá? A nova compreensão teológica. A teologia do juiz investigativo afirma que Cristo entrou no santuário celestial para purificar, não retornar à terra, que estava sendo pregado inicialmente por William Miller. Jesus vai voltar. Sabe quando eles falam que ele vai voltar? Tá? Ou não é bem assim. Tá? Ellen White ela endossa isso daqui porque eles começam a se relacionar, começam ali ter um convívio, que isso vai depois aí gerar a Igreja Adventista do sétimo dia. Tá? Então, aqui essa é a pessoa e aqui é a visão que ele teve. Eu tentei pesquisar na internet uma foto que representasse isso. Isso aqui, eu coloquei o título de Jornada do Juiz Investigativo. Então assim, você está em 457 a.C., tá? 7 semanas, que na verdade tem uma regrinha aqui, né? Isso aqui é no site da Adventista. Tá? Não é invenção minha, eu não sou tão competente assim. Mas cada dia corresponde a um ano profético. No entendimento deles, conforme Números 14:34, né? E tarde e manhã corresponde a um dia,
Porque lá em Gênesis 1:5 fala que Deus criou o mundo e fez tarde, manhã e força assim um dia. Tá? E essas 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.300 anos proféticos. E aí qual que é o cálculo? Aqui, as 7 semanas, dá 49 anos, transformando dias em anos. Aí tem aqui a reconstrução de Jerusalém. Aí você tem depois o batismo de Jesus, já lá na frente. Aí ele mostra 7 semanas, 49 anos, 434 anos. Aqui a profecia de Daniel, os 490 anos. Aí você tem a morte de Cristo. Tá? Você tem o apedrejamento de Estevão, que é algo importante para eles. O fim de Israel como nação eleita e a conversão de Paulo. Aí você tem mais 1.810 anos. Aí você somando tudo isso daqui, das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos da profecia de Daniel. Tá? E aqui chega em 1844 depois de Cristo, purificação do santuário, agora celestial. Não terreno. Não A terreno. volta não foi terreno. Foi uma volta com uma, como é que fala? Uma ponte aérea, não fugiu o nome. Aí Tá? gostou de lá. Início do investigativo, Jesus está em uma nova fase do seu ministério no lugar santíssimo. Então Jesus veio para a terra, está no juízo investigativo aqui no Santo Santo, para depois conviver todo mundo junto. Tá? Eu falei de Harrison, disse Edson, ok. Caso alguém aqui nunca tenha visto, nunca tenha parado para pensar, quando Deus ele dava para Moisés as especificações do tabernáculo, tá? Ele divide entre o lugar santo, que é aqui do lado de fora, aqui tem uma cortina, por isso que eu coloquei esse outro aqui, né? Tem uma cortina que separa o lugar santíssimo, o santo dos santos, tá? Então Jesus, segundo essa visão deles, né, do juízo investigativo, ele sai daqui e vem para cá, tá? Para interceder por nós. Lembrando que é aqui onde estava a Arca da Aliança, onde acontecia ali a de purificação dos pecados com base no Antigo Testamento, na lei mosaica. Só o sumo sacerdote, né? Só o sumo Poderia, sacerdote. Ok? Perguntas até aqui? Então o que acontece? Jesus ele continua como intercessor nosso? Eu entendo que sim. Mas não aqui e dessa forma. Não, sim, é que eu fiquei com dúvida no sentido de os adventistas, eles falaram que, tipo, depois daquilo, Jesus então vem com juízo e intercessor. Então eles acreditavam que antes daquela suposta volta de Jesus, ele não era intercessor, antes dele ter entrado no Santo dos Santos. Não sei dizer isso, eu não pesquisei, não vi na pesquisa que eu fiz, eu não vi alguma coisa nessa linha deles negarem isso. Tá? Eu sei que acredito que eles pensavam também da mesma forma, eles só aumentaram eles quiseram adivinhar algo que não é bíblico. é que a questão do juízo ali é no sentido dele. A pessoa fala que depois do juízo ele vai voltar e vai ter tipo o juízo final. Esse juízo final, para eles, tem uma versão intermediária que é aqui. Então, no mundo que Jesus fez, aqui eu tô... Como é que eu posso dizer? Fugir a palavra. Eu estou concluindo o quê? Tá? Isso não está no material deles. Tá? Que a gente enxerga diferente. Jesus faz a mesma coisa. Só que para eles tem uma parada e para a gente é um voo direto. Tá? A grosso modo, eu entendo dessa forma. Tá? Joseph Bates. Tá? Quem foi Joseph Bates? Em 1845, ele adotou a guarda do sábado como dia sagrado após contato com a igreja batista do sétimo dia. Tá? Tem uma outra personagem aqui que é essa Raquel Hawkes, tinha mais uma outra também. E eles eram pessoas influentes nesse momento do tempo. Tá? E ele acabou ouvindo, acabou entendendo e começou a ser um promotor dessa linha teológica. Tanto que ele criou aqui essas conferências sabatistas, tá? Justamente para pregar a guarda do sábado. Tá? Então, esse é um ponto. A gente já falou de William Miller, como chegou naquelas questões dos cálculos. Falamos do Edson, que teve a visão sobre o investigativo. Entra o Joseph Bates com essa parte da guarda do sábado. Mas então isso já estava rolando na Batista. Não, tinha igreja já há muitos anos que guardava o sábado. Nossa. Aí a gente teria que voltar lá na história, lá atrás,
desde a época da Igreja Católica, quando faz depois a divisão. O Marcelo comentou, tem uma época que chegou até 3 papas. Tem um monte de coisa que foi acontecendo em paralelo. Tá? Eu diria, não sei se vocês vão me entender bem aqui, mas é tipo um multiverso na Marvel. As coisas estão acontecendo na Terra 1, Terra 2, Terra 42. Tem várias linhas teológicas rolando em vários meios. Dependendo de onde você estuda, você acaba pegando um único trilho, uma única realidade. Mas você tem outras acontecendo ali em paralelo. James White, liderança e organização. Tá? James White é o marido da Ellen White. Tá? Ele foi um professor, ministro da Conexão Cristã, já era cristão, todos eles eram cristãos antes, né? E ele se uniu ao movimento Millerita. Ele se casou com Ellen, na época, né? Ellen G. Harmon, em 46, né? E se tornaram líderes fundamentais do movimento adventista, né? E aí é quando ela muda o nome dela para Ellen G. White, tira o Harmon, tá? Liderança pioneira, líder crucial na formação da nova denominação religiosa, nesse caso o Adventista do Sétimo Dia, tá? Ele fundou o Bethel, não sei se está certo, Creek College, tá? A primeira instituição educacional adventista, trabalhou em conjunto com outros pioneiros, os Bates, entre outros, tá? Para consolidar a denominação e o seu impacto. Publicações, ajudou a publicar jornais essenciais para a comunicação e crescimento do movimento e fundador da primeira publicação adventista ainda no ano de 1849. Tá? Esse aí é o marido da Ellen White e o cofundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen G. White, visões, escritos e autoridade profética. Nascida Ellen Golden Harmon, né? Ela sofreu um acidente na infância que interrompeu a sua educação formal. Ela não pôde ir para a escola, levou uma pedrada, tem uma história aí. Há quem diga que isso mexeu com a cabeça dela, mas aí tem uma outra linha de estudo. Tá? Ela se converteu aos 12 anos e uniu-se ao movimento Millerita. Casou-se com James White em 46, nós já falamos aqui, né? A primeira visão dela foi em 44, tá? Marcando o início do seu ministério profético. Produção escrita muito extensa. Esse número aqui, dependendo da fonte, ele varia muito. Mas ela tem muitos livros, muitos artigos, tem muita coisa que a Ellen White ela produziu e a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela usa esses escritos, eles consideram esses escritos inspirados no mesmo nível que a Bíblia. Tá? Aí entra mais um ponto por que a gente considera que essa instituição, a organização, ela entra ali como uma seita. Tá? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Todo mundo quietinho? Porque eu aqui falou na primeira aula, né, que essas igrejas, diferentes de algumas denominações históricas, surgem de alguma revelação pessoal que alguém teve, enquanto as outras, tipo assim, vai no termo. Aí a Bíblia, isso daqui tá errado. Já isso é tipo, não vou nem respaldar biblicamente, é só, tipo, assim, eu vi, Deus falou comigo. É isso. Esse é o grande perigo, tá? Toda vez que alguém toma ali uma iniciativa por conta própria, é um risco assim muito alto. Você não sabe das intenções, das referências, das origens, isso aí pode trazer problema, tá? Como eu falei, né? Ela reivindicou ser uma profetisa com revelações divinas, enfatizando os dons do Espírito e a orientação espiritual autoritativa, tá? Equivalente dos apóstolos, ou seja, o que o Ellen White escreve para os adventistas tem tanto peso quanto está na Bíblia. Se você chegar para um adventista, não sei se eu vou usar uma palavra feliz aqui, comum, às vezes, né? Ou melhor, deixa eu fazer um parênteses antes. É muito comum em muitas igrejas que as pessoas não estudem a Bíblia, não estudem a história das suas igrejas, não estudem teologia para compreender esse contexto como um todo. No adventismo isso não é diferente. Então, se você chegar em alguns adventistas, eles vão falar que não. Ellen White foi uma pessoa, tipo assim, uma referência, foi uma pessoa inteligente, que Deus abençoou ela, mas não que ela se equipara à Bíblia. Tá? Tem adventistas que vão pregar isso, vão falar isso para você. Mas se você vai nos documentos oficiais, você vai no certificado de batismo, aí tem as informações lá, que você precisa concordar com aquilo, para poder ser membro mais. Ok?
convicções doutrinárias. Tá? Teve aqui a junção do Edson, do James White e da Ellen, e basicamente é a junção deles. Tem uma série de coisas que foram acontecendo, encontros, teve reuniões, teve polícia, prende, manda soltar. Tem todo um arcabouço assim, bem gigante, mas aí ficaria um extenso e o nosso tempo está avançando, né? Mas, a grosso modo, foi esse grupo que deu origem à Igreja Cristã do sétimo dia. Tá? Convicções doutrinárias. Eu tentei ser bem coeso e não expandir muito, porque tem bastante detalhezinho. Tá? Bom, exclusivismo. Tá? Eles são o remanescente de Deus para o tempo do fim. Outras denominações são a Babilônia, promovendo doutrinas erradas, heréticas, malditas, entre outras coisas. Tá? Eles são o único que tem o acesso a Deus. É como se eles tivessem assumido o papel do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Tá? O fato de Jesus ter rasgado o véu, nós temos livre acesso a Deus, com eles muda. É só para quem está dentro do Adventismo. Tá? Juízo investigativo, que a gente já falou, né? Desde 34 eles estão no Santo do Santo Celestial, expiando os pecados do seu povo, ou seja, isso torna incompleta a obra de Cristo na cruz. O que Cristo fez na cruz acaba sendo um quebra-galho, mais ou menos, acaba sendo algo paliativo e não algo efetivo e definitivo. Só que tem um detalhe, né? A Bíblia fala, quando Jesus antes de morrer, o que ele fala? Tetelestai, que significa? Acabou. Ali, ponto final, o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado ele deixa o mundo por um homem. Tá? Está consumado. É isso que nós acreditamos como igreja cristã. Qualquer igreja cristã vai acreditar, vai defender esse ponto. Tá? Refutação bíblica, João 19:30, afirma que Deus declarou que está consumado na cruz. Tá? Uma outra convicção doutrinária teológica deles é que Satanás como bode expiatório. Tem uma passagem em Levítico 16 que diz que o povo tinha que levar dois bodes, um para o sacrifício e o outro que eles vão soltar no deserto para levar os pecados. Eles entendem que quem leva o pecado à humanidade é o diabo. Entendeu? Então assim, não é Cristo que morreu pelos nossos pecados. Tipo, Cristo morreu para nos salvar. Mas o nosso pecado vai ser levado pelo diabo e depois Deus vai matar o diabo lá no lago de fogo. Tá? É um entendimento que é diferente do que a igreja cristã histórica também acredita. Tá? Aí tem algumas passagens aqui, né? Fala em Romanos 25, 3:25, né? Diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, no sangue de Cristo no caso, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça e por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, é o sacrifício de Cristo que vai remover os nossos pecados. É Cristo que levou toda essa carga. Por isso que na cruz ele também fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, Deus meu, me desamparaste. Porque naquela hora estava com o pecado da humanidade inteira sobre os ombros dele. Tudo bem até aqui? Bem no Tudo tá. bem, não tá. Não, mas assim, falando da aula, não do ponto de vista deles. Da aula aqui, né? Que mais? Sono da alma. Eles sustentam que a alma fica inconsciente após a morte até a ressurreição final, ponto definitivo. Tá? Nesse ponto aí tem algumas questões, né? A igreja cristã, protestante reformada, basicamente, ela acredita que, conforme você morre, você já está na glória com Cristo. Com base em algumas passagens, Apocalipse, a morte do ladrão na cruz ali com Jesus, a parábola, que é uma discussão se é uma parábola ou não, porque numa parábola, não sei se vocês já repararam, não é comum você citar nomes de pessoas e lugares. É um negócio um pouco mais abstrato. Certo homem passava por um lugar, quando de repente via uma situação X. E lá ele dá nome do Lázaro, fala do rico, aí ele fala que ele, olha, ele conversou com ele, queria que voltasse para falar com os irmãos. Né? Não é muito característico de uma palavra. Mas isso. Mas também não dá para você dizer que é um texto literal. Então, se você for descer na vírgula,
tem alguns entendimentos ali um pouquinho diferentes quanto a essa passagem, tá? Mas essas passagens refutam essa questão de você ficar ali só dormindo, tá? Um outro ponto é a questão do aniquilacionismo, tá? Para eles, não existe o sofrimento eterno. Quando tiver o juízo, tiver o julgamento, lançou no lago de fogo e ponto final. Acabou. Quer dizer que eles riscam aquela parte que é igual ranger de dentes, né? Então, a Bíblia fala, né, que o castigo eterno, a tormenta de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eternidade. Mas eles acreditam que não. Aí, se você for pegar para estudar a fundo, eles pegam várias passagens e amarram uma com a outra. Na verdade, a heresia, ela é tirada dentro da própria Bíblia, né? É isso, tá? Tirando a parte das visões, boa parte do que está aqui, eles estão pegando, usando textos, né, palavras minhas, isolados, fora de contexto, para poder fazer esse entendimento. O sono da alma também tem na questão dos católicos, não é? Purgatório e tal. Você fica esperando até ser julgado? Mas eu tenho que esperar mais 2 aulas para saber isso. Mas eu acho que dos católicos é diferente mesmo, porque é como se Se você tivesse vindo... só os católicos, que vão pro purgatório, né? Tipo, as pessoas em geral, o resto não. E aí você vai ficar rezando meio para aquela pessoa sair do purgatório. Para Deus perdoar. Mas esse sono da alma, ele se baseia em quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses fala daqueles que dormem. Quando Paulo vai falar, ele fala acerca daqueles que dormem. Então eles acharam que dormir era não a morte, mas... Tem até uma questão da tradução da palavra. Tem alguns lugares que referenciam a morte como sono. Por exemplo, de Lázaro. Lázaro não Lázaro do Rio. Lázaro de Betânia, onde Maria e Marta. Que o próprio Jesus fala. Fala que ele não estava morto, ele estava dormindo. Aí tem uma distorção entre essas passagens. Ok? No aniquilacionismo serão destruídos no lago de fogo e se acaba, é um ponto final para a existência daquela alma. Tá? A igreja evangélica cristã ela acredita diferente. Né? Tem igrejas que são. Aí tem a questão do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, como é que vai funcionar isso, mas a gente acredita no que vai acontecer. O como que tem ali alguns entendimentos diferentes. Eu sempre digo assim, a gente tem que estar preparado e ponto. É isso. Tem um negócio aqui com as 10 virgens também. Tá? Essa parte do atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos é onde? Apocalipse. Tem Mateus 25, 41. Estou sempre no celular. E Apocalipse 20, 10 e 14, 15. O diabo foi lançado será comandado para todo sempre, na minha fala, né? Mas tradução Isso é Apocalipse, né? Agora vê Mateus 25, 41. 41 a 46. Ali é 20, 14, 25, 41. 14. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartados de mim, malditos para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Porque de fome não me deixe, de sede não me deixe beber, sendo estrangeiro não me recolher, mas estando nu não me deixe, estando nu na prisão não me e esses irão de tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno. Tá? Aqui você pegou Mateus 25, do 41 ao 46. Que fala isso aqui, tá? Mas dependendo da versão que você está lendo da Bíblia, castigo, tormento, morte, aí pode variar um pouquinho. Tá? Obrigado. Bom, a autoridade dos escritos de Ellen White, né? Seus escritos são considerados inspirados pelo Espírito Santo e equiparados aos apóstolos. Ela é apresentada como a porta-voz de Deus. Ou seja, você teve Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e mais recentemente você teve Ellen White. Isso na perspectiva deles. Tá? Aí, a relação bíblica, né? Só a escritura e Hebreus 1, 1 ao 4. Se alguém puder ler aí, essa é uma passagem que ela derruba com essa linha teológica uma série de pontos aí.
Tá? Em relação ao guardar o sábado, em relação a... Hebreus 1, 1 ao 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão, ou a sua expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É até o 4? Até o 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No passado falou pelos profetas, mas agora ele conclui ali, e tudo isso finaliza no Filho, finaliza em Cristo. Né? Ou seja, essa passagem de Hebreus, ela para mim é muito parecida com João 1, em relação ao gnosticismo naquela época, né? É alma, é espírito, Deus era homem, não, ele era, né, só um ser iluminado, tinha corpo físico, não tinha corpo físico, né? Aí João já começa no capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E que liga também em Gênesis, né? Mas é isso, né? O mesmo Deus que estava lá é o Deus que está aqui, ele se fez carne e habitou entre nós. Então quando João ele vem com esse versículo, ele enquadra assim de uma forma que não tem como você refutar. Aqui é a mesma coisa. Olha, enquanto no vinho que era o perfeito, o que era o definitivo, nós tínhamos pequenas amostras, ou o que os teólogos comumente chamam de sombra. O Antigo Testamento, ele é uma sombra do que seria Cristo. Só que depois que Cristo vem, não faz mais sentido você olhar para aquilo que era sombra. Entende? Então é isso que eles ali meio que pararam no tempo, não chegaram aqui. Né? Então, essa questão de que até Jesus, antes de Jesus tinha sido um intermediário. A partir de Jesus, todos nós temos acesso ao Pai. Não precisa ter uma pessoa que vai ter a revelação e que ela vai conduzir as nossas vidas. Isso pode, não pode, isso vai, isso não dá, isso não vai, isso não dá. Ok? Acho que isso quer dizer assim, porque tem muitas igrejas também que falam que o Antigo Testamento não vale nada, né? Então também não pode... É que assim, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar disso é o que Jesus falou sobre os 10 mandamentos. Jesus não veio para revogar os 10 mandamentos. Veio para cumprir. Para cumprir. Só que ele agrupou. Sim. Que engloba todos os outros, né? Um só. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou ter um ídolo de escultura? Não. Não vou. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou adulterar, roubar? Nem cobiçar. Só que ele fala, não é o fato de eu fazer. Se eu pensar, já pequei. Então assim, Deus trouxe, não a regra. Quando a gente faz o curso lá Educando Filhos à Maneira de Deus, a gente fala que é importante você ensinar para a criança o princípio. Por exemplo, o exemplo que está no livro. Se eu falar para o Gabriel com a Sarinha, né, 5 anos, Sara, não corre aqui na salinha. Ela, tá bom. Ela vai descer e vai correr lá embaixo. Porque eu falei para ela não correr na salinha. Isso era o Antigo Testamento. Essa orientação, que é só um exemplo, ela não é nula. Mas se eu pergunto assim, Sarinha, você não pode correr aqui na igreja, porque às vezes você pode bater com uma outra criança, ou pode derrubar uma pessoa que tem um pouquinho mais de idade, é perigoso. Se eu conseguir passar esta mensagem para ela, não importa se ela está nesta sala, na outra sala, se ela está lá embaixo, se ela está no estacionamento, porque ela entendeu o princípio. Então, até antes de Cristo, você tinha isso de forma meio que fracionada. Quando Cristo ele vem, ele faz o todo. Então, o Antigo Testamento, ele não é nulo. Só que a gente não vive mais se baseando naquilo. Ele foi cumprido por Cristo, né? Ele foi cumprido e aperfeiçoado. Okay? Inclusive, nesse segundo agrupamento, quando Jesus fala amar o próximo, ele não fala como a mim mesmo, né? Porque muita gente não se ama. Eu não me amo, então não vou amar o próximo. Muita gente se mata, muita gente se faz um monte de coisa. A passagem fala assim, ame ao próximo como eu vos amei. Que aí não tem como você fugir. Que Jesus amou todo mundo de uma forma íntegra, né? Então, ama o próximo como ele amou. Aí dá um outro Dá peso, um outro peso. responsabilidade.
Ele fala isso com o amor próximo, depois fala isso também com os... Paulo fala isso, né? Em relação aos maridos com as esposas, né? Aí nós estamos começando a ficar Como Cristo amou a igreja, né? só como Cristo amou a igreja, aí por ela se entregou, né? Efésios 5, aí fica mais pesado para os homens, hein? Onde eu estava... Que responsabilidade. Porta-voz de Deus, você tava. Quarta não é de Deus? Porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus, desculpa. Você já tinha falado das salas Tinha um Hebreus. Tinha um Hebreus. Você leu o Hebreu já. Tinha falado do Hebreus. E a doutrina da salvação. A gente está numa linha do monergismo, né? Que o que Jesus fez é suficiente, e eles estão no sinergismo, né? Tem o que Deus fez, mas você precisa fazer a sua parte, senão você não é salvo. Como, por exemplo, guardar o sábado. Tá? A guarda do sábado é condicionante para a salvação, né? Eles trazem ainda uma incerteza que o crente deve estar afirmado se está salvo ou não, né? E se a gente vai lá para 1 João 5,13, a palavra de Jesus nos assegura que a nossa salvação, nós temos paz com isso através do sacrifício de Cristo. Tá? Cristão de verdade não deve ter dúvida da sua salvação. Tá? Ok? E um exemplo que eu ouvi um pastor falando uma vez, e eu acho que é muito didático, eu tenho 2 filhos. Não tem nada que eles façam que vai fazer com que eu deixe de amá-los. Mas se eles forem carinhosos, se eles forem obedientes, se eles forem gentis, eu vou ter uma satisfação maior, mas não muda o meu amor. Tá? Então, assim, a nossa salvação é garantida em Cristo. Mas eu posso ser um filho indiferente, que não tem relacionamento com meu pai, ou eu posso ser um filho que eu vou dar alegria para esse meu pai. É o famoso galardão. Galardão. O galardão é a felicidade do Senhor, é a satisfação do Senhor com a gente. Tranquilo aqui? Guarda do sábado. Em uma visão, Ellen White destacou um brilho especial no 4º mandamento, fundamento na guarda do sábado. Já tinha algumas igrejas, o movimento numerista, flertando com isso. O Joseph Bates, ele foi alguém que trouxe mais peso, e aí, coincidentemente, ela também teve uma visão que reforçou esta percepção, e isso simplesmente passou a virar uma lei para eles, adventistas. Tá? A igreja, refutação bíblica, né? A igreja não está sobre a lei mosaica, mas sim sobre a lei de Cristo, né? Colossenses 2 é uma passagem boa para a gente ler, eu coloquei aqui, ó. Colossenses 2, do 16 ao 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua nova e o sábado. Versículo 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade de Cristo. Ou seja, tudo isso é passado. Vai lembrar, eu não tenho certeza se é em Gálatas 3, mas Paulo teve uma treta com Pedro, né? Porque, não, você se converteu, então tem que fazer a circuncisão. Não, gente, isso aí é passado, não é necessário, tá? A mesma dinâmica se aplica aqui, por exemplo, também para o sábado. Ok? A doutrina de Cristo identifica a manifestação de Jesus no Antigo Testamento como o arcanjo Miguel. Aqui só um detalhe, tá? É chamado de cristofonia. Eles não dizem que Jesus é um anjo. Não é essa a ideia. O que eles dizem, por exemplo, às vezes quando você está lendo o Antigo Testamento e fala que o anjo do Senhor, isso não significa que a gente está fazendo um downgrade ali, um rebaixamento de Deus para anjo. Da mesma forma, continua sendo errado, mas da mesma forma, não é que eles estão dizendo que Jesus é um anjo, não é isso. Mas eles dizem, eles entendem que quando aparece o arcanjo Miguel, é quando Jesus está atuando no Antigo Testamento. É tipo, enquanto ele estava lá, era o arcanjo Miguel, entendeu? Ainda não era Jesus só no Novo Testamento, tá? Isso aí esse pensamento teológico não é somente a adventista que pensa assim, não. Tem muitas igrejas que, mesmo cristãs, elas pensam isso também. É assim, ó. Por exemplo, o anjo do Senhor que vem tipificando Cristo. O anjo do Senhor eu já ouvi várias vezes. Exatamente. Na telefonia, né? Não, mas é que aí assim, no geral sim. No geral sim. Tá?
é que O arcanjo Miguel. é o arcanjo Miguel, dizer que ele é o arcanjo Miguel, ou Gabriel, ou... Ah, os que já tem nome é que eles acham que é. É o Miguel. Tipo quando o Daniel, eu acho que é Miguel, né, que fala. Não, será que desculpa, Daniel? Eu tava guerreando desde o primeiro dia de oração. Era Gabriel e chama Miguel. Não, no caso de Daniel é Miguel. É, hoje que chega lá Miguel, só que eles acreditam que quando aparece esse, Aí é Jesus. Eles falam que é Jesus. É, como se fosse um codinome, entendeu? Um código secreto. Aí Jesus que está lá, falou de Miguel e Jesus estava lá, entendeu? Mas não é bem isso. Agora, de certa forma, o anjo do Senhor é meio que uma expressão. Não é literalmente um anjo. Tá? Refutação bíblica distingue Jesus como Deus, pessoa de Cristo, e Miguel como um anjo. Né? Aí é uma questão de duas pessoas diferentes. A forma que Jesus herdou a natureza pecaminosa, como todos os filhos de Adão. Se Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão, não precisaria ter sido gerado pelo Espírito Santo, não precisaria ter uma gravidez virginal, né? E ele não poderia morrer pelos pecados dos outros, porque ele mesmo já seria pecador, tipo, morreu ali. Tá? Então isso é uma outra questão aí. Isso é uma das coisas mais graves na minha opinião. Tá? A santidade e a essência, a ausência, desculpa, de pecado em Cristo. Hebreus 7, 26, 1 Pedro 1, 19 e 2 Coríntios 5, 21. Tá? Conclusão. É importante a gente estudar a palavra, assim como eu falei lá no comecinho, né? Eu faço isso nas minhas provas e falo para o Gabriel também fazer. Tenha como justificar, detalhar o porquê que a alternativa C é a certa, mas também porque a D e a E, a C e a E é errada. Né? Saiba defender tanto o que é certo quanto o que é errado. Então é importante que a gente estude para a gente conseguir entender e aprender tanto o que é certo quanto o que não é certo. Porque quando vier alguma coisa, você vai saber filtrar. E aí, de novo, vou pegar um exemplo aqui da educação de filhos, né? É muito comum, e aí fica a dica para os mais novos, quando eu pretendo ter filhos, né? É muito comum que os pais falem, filho, não pode, não faz, não é para fazer. E se você parar para pensar, às vezes tem pais que nunca falou, filho, faz assim, é assim, isso pode. É muito comum a gente ficar, não pode, não dá, não faz. Entende? Então, assim, pra gente não... Só que isso não ensina, isso não educa. Isso só restringe. Então, quando a gente fala de conhecimento, de estudo, é importante que a gente estude a Bíblia, seja na EBD, fora da EBD também, tá? Para que a gente consiga, poxa, eu estou ouvindo uma pregação, estou ouvindo um louvor, cara, mas isso aqui não é bem assim que a Bíblia diz, não. Né? A gente foi assistir uma série esses uns 2, 3 meses, uma série de Davi, acho que na HBO, e tem uma cena lá que Golias começa a lançar jogar uns, tipo É umas lanças. umas lanças. Aí a gente começou a assistir, o Gabriel virou assim pra mim, não, tá errado isso daí. Gabriel é meu filho. Falei, pai, tô incomodado. Não dá não. Não é assim. Aí tem uma dessas lanças, acerta Davi. De raspão. De raspão. De raspão. Não, acertou. Machucou ele. Aí ele olhou assim e falou, pai, esse aí não dá não. Esse aí não dá não. Fugiu do script. Tá? Mas é importante. Né? Mas é importante a gente estudar, tá? A importância do discernimento, tá? O discernimento é essencial para identificar seitas e heresias que ameaçam a fé e não a denominação, tá? É a questão. A gente não está numa briga entre questão da família e igreja A, B e C. A gente está em defesa da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, tá? E particularmente eu, como líder da EBD, como um dos professores, a minha grande preocupação é saber se vocês não estão ouvindo besteira lá fora e estão se deixando levar. Porque o cara fala bem, porque o cara tem sucesso, porque o cara é famoso. E às vezes vocês estão ouvindo um negócio que vai levar vocês pro buraco, pode dizer. Tá? Compreensão teológica. Temos discordância com aspectos teológicos do cristianismo. E apenas isso. E apenas, para ficar nisso, nós nos posicionamos. Eu não tenho nada contra quem é da igreja adventista. Ou de qualquer uma outra religião que a gente considere como seita, ou mesmo que não seja uma religião cristã. Religiões de matriz afro e etc. Não tem nada contra as pessoas. Nós temos uma visão teológica, quando fala de cristianismo, diferente, e religiosa, também temos uma visão, uma opinião diferente.
E é saudável concordar em discordar. Tá? Em hipótese alguma, estamos ou podemos nos posicionar contra as pessoas. Tá? Esse é um conceito que é bom a gente aprender para todas as questões das nossas vidas. Lembre-se, todos são imagens e semelhança de Deus, todos, sem exceção. Jesus morreu por todos eles. Sabe, o bandido, o ladrão, todos eles. Jesus morreu por todos eles. Todos eles são imagens e semelhança de Cristo. Se você parar e começar a olhar dessa forma, a sua capacidade de amar o próximo é uma muda. Não importa quanto aquela pessoa fez o mal, Jesus também morreu por ela e ela é imagem e semelhança de Cristo. Isso é importante a gente saber. Tá? E por último, as doutrinas analisadas, juízo investigativo, transferência do pecado para Satanás, guarda do sábado para a salvação, autoridade em religiões, são heréticas e contrárias ao Evangelho. Tá? A gente precisa tomar cuidado, eu falei isso aqui no começo, né? A música, a mídia, esses influenciadores atuam de maneira eficaz e sutil para disseminar as doutrinas e influenciar a crença. Então daqui a pouco você está defendendo um ponto de vista, porque tem uma música que é muito bonita. Você fala, não, mas até esse louvor é mó bonito, e às vezes a gente está entrando por um viés ali meio perigoso. Tá? Gosto muito de arroz. Pois é. É essencial filtrar discursos e ensinamentos pela palavra e discernir a verdade. Não é a opinião do Leandro, não é só o que o famoso influencer da internet está falando. O que a Bíblia diz. Se você não tiver capacidade de fazer isso, você vai ficar refém ou da narrativa A ou da narrativa B. E narrativas, principalmente com a internet agora, você tende ao infinito aí. Tá? Análise crítica. Avaliar a atuação e controvérsia com respeito, promovendo diálogo construtivo e compreensão mútua. Tá? A gente pode discutir sobre religiões, a gente pode discutir sobre teologia, sobre doutrina, mas a gente nunca pode deixar de ser respeitoso com o colega elevado, que, lembrando, é imagem e semelhança de Cristo. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não. Não? Vamos ficar em pé? Vamos orar e a gente vai pro...